Fale, amigo Vitor. Fala, Luca, tudo bem? Consegues me ver bem, me ouvir bem? Consigo sim, estou ouvindo bem. Ah, da mesma forma, também te escuto bem, consigo te ver bem. Boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo a esse nosso Boa, espaço virtual aqui da Mendes Advocacia. boa tarde, amigo. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contigo nessa tarde, mas estendo a felicidade de poder estar também com toda a equipe do escritório, em nome do Felipe também, grande amigo, professor e advogado que eu admiro muito. Oh, bacana, Vitor. Uma felicidade para nós muito grande. O Conectando Ideias vem ganhando corpo, é um projeto relativamente novo do escritório. Já falamos muito sobre mercado, muito sobre impactos da pandemia, setores específicos da economia, shopping center, comércio internacional, varejo de consumo. Hoje a gente aproxima de um tema mais vivo para nós aí na nossa atuação profissional enquanto advogados, falar contigo sobre jovem advocacia, sobre desafios e perspectivas da jovem advocacia. Para nós é uma honra contar contigo, porque vens aí, eu sempre brinco contigo que és um cara muito precoce, um cara que viveu muita coisa muito cedo e com muita intensidade. Então, É seja verdade. através da Lajupa, seja através das várias experiências que já tiveste no curso da profissão, e tens uma coisa que eu acho muito legal, que é conversar com muita gente. Então, sempre estás ouvindo, conversando com as pessoas, o que te dá essa legitimidade para ter um olhar muito interessante sobre o assunto e de ser motivo da minha curiosidade, todos aqui que nos acompanham, te ouvir um pouquinho mais sobre os desafios e perspectivas da jovem advocacia. Então, antes, amigo, de entrar propriamente aí no tema da nossa live de hoje, queria também saber de ti, enquanto indivíduo, como é que tu estás, como é que tu estás reagindo a esse cenário todo, são inúmeros desafios que a gente está vivendo na perspectiva social, também profissional, e principalmente, acho que na perspectiva individual. Então, eu queria te ouvir a respeito, como é que está o Vitor nesse contexto todo, e depois a gente já parte para o nosso tema da live. Rapaz, essa pergunta aí eu acho que todo mundo está se fazendo, né? Nesse tempo de quarentena, acho que assim também todo mundo já passou por diversos períodos, né? A gente já está caminhando aí para o terceiro, quarto mês de quarentena e mesmo aquelas pessoas que eventualmente têm que sair, a verdade é que a vida mudou, né? Seja na advocacia, seja nas outras áreas, seja na academia. Como tu falaste, eu realmente, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é conversar com muita gente e converso muito com o pessoal que está na... Eu acabei de sair da graduação, converso, tenho grandes amigos que ainda estão na graduação, minha irmã está na graduação ainda. Então também tenho acompanhado a realidade deles, aí a gente acompanha a realidade do escritório, acompanha a realidade do pessoal da graduação. E a verdade, Luca, que mesmo a gente estando nesse mundo conectado, dessa vez a gente teve que testar a tecnologia um pouquinho mais, né? Porque a gente sempre falava já antes do período da pandemia que nós estávamos vivendo uma nova era, uma era digital, e talvez esse momento que a gente está vivendo tenha vindo para testar mesmo se essa era digital ela substitui o contato real, se ela substitui o sair de casa para ir para o trabalho, e eu acho que não. Eu acho que não, não só eu, mas tenho visto muita gente falar o quanto que tem sido diferente e o quanto que tem sentido falta, né, de sair para o escritório, sair na faculdade, sair assistir uma palestra. Eu acho muito legal esse ganho novo aí que a gente teve das lives, dos webinars que estão rolando em diversas plataformas. Mas eu, Vitor, já que a pergunta é individual, te falo que usei a quarentena, óbvio, para usar cada vez mais as redes sociais, usar cada vez mais as plataformas digitais, me aprimorar dentro de casa, mas estou morrendo de saudade da vida normal. Já deu, tô agoniado já. Vitor, compartilhe também. Eu brincava outro dia. Eu sinto muita falta do cafezinho, né? Daquela coisa presencial, do olho no olho, do contato. Eu brincava outro dia que a gente em casa fica só com a parte chata, aquela coisa toda para cumprir na frente do computador. Mas a gente gosta muito também desse contato pessoal. Isso de fato faz bastante falta. É Amigo, verdade. então, eu queria, partindo então, para a gente começar aí a aquecer os nossos motores propriamente no tema desafios e perspectivas da jovem advocacia, primeiro, uma vez mais, ressaltar que acho que é muito legal ouvir a tua visão, principalmente também pela questão da Lajupa e toda a inovação que fizeste nesse projeto que foi a Lajupa, sempre focada no ensino jurídico numa perspectiva diferente e que te possibilitou um contato muito intenso com pessoas no final da graduação e também pessoas em início de carreira, além, obviamente, de
advogados e todo mundo que vive esse ecossistema do direito como um todo, através dos eventos e outras coisas que vocês fazem com brilhantismo. Também pelo exemplo na família, falo contigo, tens exemplo aí dos bons, então tens essa coisa pulsante também dentro da tua família relacionada ao direito. Então eu queria primeiro te ouvir numa perspectiva bem geral, te deixando muito à vontade, Vitor, de quais que são, na tua visão, os principais desafios vivenciados pelos advogados em início de carreira. Luca, quando tu me convidaste para falar, me deste esse tema, desafios e perspectivas para a jovem advocacia, eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar? Será que eu sou o cara legítimo aí para falar sobre isso? Fiquei realmente pensando e eu venho muito mais para propor, para compartilhar dores, para compartilhar desafios que eu sei que não são só meus, sei que aí é de toda uma turma que está se formando, que está no início da carreira, do que propor ideias assim. Claro que as ideias vão surgindo na conversa, mas quem disser hoje que tem grandes ideias revolucionárias, talvez não esteja sendo tão honesto intelectualmente. Mas, de fato, como tu falastes, eu tenho família na advocacia, meu avô é advogado criminalista, professor universitário há um tempo, o meu outro avô era procurador de justiça, já falecido, do Ministério Público, então meu contato com o direito sempre se deu dentro de casa, sempre se deu no almoço aos sábados, sempre se deu ao longo da minha vida. As conversas de quem se forma em direito, acaba que ela sempre volta para o direito. Então, tendo na família vários juristas, a conversa sempre acabava vindo para um argumento mais técnico, vindo para uma necessidade de argumentar mais daqui, ouvir mais dali. Eu tenho absoluta certeza que isso influenciou, não só na minha escolha pelo curso, mas no meu próprio jeito de ser, de conhecer, de querer conversar com as pessoas. Antes mesmo de entrar na faculdade, com 17 anos, eu já frequentava o tribunal, já frequentava o fórum. Eu, desde o primeiro ano do colégio, já sabia que queria direito, então, sempre que podia, claro, ia no escritório, ia no tribunal, fazer ali aquele papel do cara que faz a diligência, né? Pô, tu quer aprender, tu já sabe que tu quer direito, então vem cá, me quebra um galho, deixa ali essa petição para mim. Eu brincava nessa época, já antes de entrar na faculdade, e isso só reforçou cada vez mais o meu gosto pelo caminho que a gente escolheu. Para a resposta não ficar muito longa, no sentido dessa primeira pergunta, eu te falo assim, né? A nossa geração, ela já se formou num contexto de muitos advogados no mercado, ela já vem num contexto de várias faculdades de direito no mercado, então esse susto de ter muita gente é um susto que já desde a graduação ele já surge, né? E eu acho que desde lá já é necessário que se faça um movimento de diferenciação e de busca de contato mais ou menos com a área que a gente acha que a gente quer. É muito difícil dentro da faculdade a gente já saber qual área que a gente quer. Aí entram as ligas acadêmicas, mas enfim, aí a gente vai continuando essa conversa ao longo. Vitor, tem que me parar, porque eu gosto de falar, senão... Não, amigo, mas eu quero te deixar à vontade, eu quero te deixar muito à vontade. Eu acho legal isso que colocaste, Vitor, justamente não tem receita de bolo, né? Aquelas pessoas que chegarem aqui para falar de um tema tão complexo e desafiador, inquietante como esse, dando uma receita de bolo, sem dúvidas é complicado da gente conseguir acreditar. Mas o que eu queria tentar era ensaiar contigo agora, um pouco mais adiante, querer te ouvir, sobre algumas propostas de vivências, de coisas que tu achas que podem responder a esses desafios. E aqui destacaste um desafio que eu acho bem pertinente. Tem muita gente, então falastes de que desde a graduação é muito importante essa visão dessa pessoa que vai entrar no mercado por diferenciação ou por ter um certo, não sei se é a palavra adequada, vou propor aqui, um autoconhecimento para querer dizer, não, pode até ser que não seja isso, mas eu pretendo atuar um pouco mais nessa área, um pouco mais nesse setor. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Interessante. Pois pegando o gancho do que eu estava te falando na última fala, eu acredito assim, essa foi um pouco da minha linha de raciocínio, e toda vez que converso com o pessoal sobre direito, o pessoal que está querendo fazer direito, com a minha irmã, como eu falei, que faz graduação em direito, eu acredito que a gente precisa, desde a graduação, fazer um movimento de conhecer o direito um pouco mais do que a sala de aula faz.
Quando eu entrei, esse movimento de conhecer um pouco mais que a sala de aula, ele era um pouco diferente do que é hoje. Hoje a gente vê um movimento grande de grupos de estudo, grupos de pesquisa, ligas acadêmicas. Os próprios escritórios de advocacia, como a Mendes Advocacia, fazem um contato muito maior hoje com o acadêmico de direito, propondo premiações, propondo disputas, propondo eventos, propondo desafios, fazendo que o acadêmico de direito conheça o escritório de advocacia. Essas coisas todas são muito importantes. Eu brinco com o pessoal na Lajupa, ainda hoje, quando tenho a oportunidade de estar com eles, já não mais na presidência, mas no conselho, mas ao longo dos 3 anos em que estive à frente, falava dessa necessidade do acadêmico de direito conhecer os órgãos. Conhece? Quando a gente começou a Lajupa, a ESA estava desativada. E muitos alunos dos primeiros anos da Lajupa tiveram contato com a ESA, Escola Superior de Advocacia, que muitas vezes a pessoa só vai saber depois que se forma, nem sabe que a ordem tem uma escola de advogados. Outra coisa que eu falava muito para o pessoal ainda ao longo da graduação, eu tive um contato com a pesquisa um pouco cedo, gosto da área, e tive a oportunidade de participar de alguns congressos. E nesses congressos a gente sempre conhecia uma universidade nova, uma faculdade de direito nova. É aquele velho ditado, né, Lucas? Só conhece a sua aldeia quem sai dela. Então, tive a oportunidade de conhecer algumas faculdades de direito fora de Belém, né, durante a graduação. E sempre que ia nelas, voltava para cá cheio de ideias, cheio de gás, de vontade para colocar o que já estava sendo em prática aqui. Claro que nem tudo vingou, algumas coisas nem saíram do papel, mas muitas deram certo, sim. E acho que esse é um movimento que tem que ser constante. É um movimento que, como eu falei ainda agora, é muito difícil o acadêmico de direito saber o que ele quer, a área que ele quer ou a profissão que ele quer. Porque o direito, enfim, tem um leque grande de carreiras jurídicas. Mas é importante que ele experimente. Olha, a professora Luciana Gluckpol, diretora-geral da Grande ESA. abraço para a professora Luciana. A ESA não só está com as ligas, como faz um grande trabalho, professora. A ESA realmente hoje muito presente na advocacia e na graduação dos alunos. Mas, pois é, Lucas, como eu vinha te falando, agora sim, dentro daquilo que a gente falou de não ter receita de bolo, quando converso, sou procurado para um conselho ou algo do tipo, eu gosto de falar o seguinte: o que serve para mim não necessariamente serve para ti. Eu tive uma graduação um pouquinho anárquica, eu costumo brincar. Dentro da graduação, eu passei por 3 faculdades. 2 aqui em Belém, entrei em uma, depois saí, fui para outra e tive uma experiência internacional. Então, eu fiz 4 semestres em uma faculdade, 1 semestre em uma faculdade internacional e os outros 5 eu fiz aqui em Belém. Mas tive ao total 3 faculdades de direito que puderam agregar bastante, não só na minha sala de aula, mas como também todos os projetos que procurei fazer fora. Acho que todo mundo tem que fazer 3 faculdades de direito? Não, acho que não. Eu paguei um preço um pouco alto por isso. Quem é mais próximo sabe. Mas sei que funcionou no sentido de tentar quebrar a barreira da sala de aula. Eu vejo que outros cursos conseguem quebrar essa barreira da sala um pouco melhor do que o direito. O nosso curso é um curso que é sala, caderno, quadro, hoje notebook, smartphone e biblioteca. Existem aí um grande estudo, o professor Arthur Laércio, que eu sei que é advogado da Mendes, é um dos grandes estudiosos das metodologias ativas, mas ainda é um grande desafio no direito, metodologias ativas, projetos de extensão. A gente tentou fazer nas ligas e tenta trazer um pouco do que a medicina e do que outras áreas fazem, mas mesmo assim ainda é um desafio grande. Legal, Vitor. E aí eu quero conectar justamente com esse ponto. Então, colocas aqui, por exemplo, uma importância do estudante de direito ou da pessoa que está iniciando a sua carreira, dela ter uma postura bem ativa para conhecer efetivamente a advocacia, conhecer as nuances do mercado, daquela atuação que se propõe. E aí eu queria pegar esse gancho, quando colocas, por exemplo, que os cursos de direito normalmente são um pouco mais tradicionais. A Suzane, por exemplo, fez um comentário aqui: a sala de aula é o mínimo, a gente precisa buscar mais, ainda mais para atuar na advocacia, para conhecer e se aprofundar em algumas outras, e aí é o tema que eu quero explorar, outras competências. E é isso que eu queria te ouvir um pouquinho mais. Quais as competências que tu julgas, olhando para o mercado, com o teu conhecimento, com as pessoas que tu conversas, teu conhecimento também desses jovens aí entrando no mercado agora, quais as competências que tu julgas muito importante para o exercício da profissão, para a advocacia? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Pô, excelente a fala da Suzane, eu vi aqui também comentou o Ricardo, nosso amigo Ricardo comentou, o Sim. Gabriel Lavareda, também grande amigo, advogado e atuante no direito público. Prazer, amigo, estar aqui no seu prestígio. Luca, eu acho assim, eu procuro fazer muito um recorte de quando eu entrei na faculdade, o que eu vi ao longo da faculdade e o que eu vejo hoje. A gente sabe, isso já foi tratado em diversas lives, seja no direito, seja fora do direito, que as redes sociais aceleraram o processo de mudança em quase todas as áreas. No direito não foi diferente. Eu tenho certeza, por exemplo, que o estado do Pará hoje é o estado que mais tem ligas acadêmicas de direito, devido ao bom resultado que a Lajupa teve. Hoje, outros estados já têm ligas acadêmicas. Alguns estados, como a Bahia, já tem mais de uma liga acadêmica. Mas não tem a quantidade que tem aqui. Aqui a gente viu um boom, uma explosão de ligas e um movimento muito legal. Dentro disso daí, surge a necessidade das competências. Porque, tudo bem, vou fazer uma liga, vou fazer um projeto fora da sala de aula. E aí você percebe que você vai precisar de competências que talvez não tenham sido trabalhadas no ensino médio, e também não tenham sido trabalhadas nas faculdades de direito. E aí você começa de maneira individual a partir atrás de buscar essas competências, de buscar para os acadêmicos de direito, no caso, um curso de oratória, buscar, e eu sei que tu adoras esse tema, buscar um curso de negociação. A gente vai precisando tratar mesmo ainda dentro da graduação, de outra maneira. O que a gente tinha no direito antigamente, sem demérito nenhum, era um movimento de centros acadêmicos, que muitas vezes, em alguns momentos, partia para uma questão mais política, que também é inerente ao nosso curso, faz totalmente parte do nosso curso e são necessários, mas a gente queria, não só, e quando eu falo a gente, eu falo uma boa parcela dos acadêmicos de direito, queriam algo além disso. Queria algo parecido com o que faz a medicina com as ligas acadêmicas, queria algo parecido com o que fazem os cursos de negócios, com os seus grupos de estudo, com os seus grupos de inovação, e a gente não tinha no direito isso daí. Então, eu falei aqui de oratória, eu falei de negociação, eu falei aqui, vou falar agora da capacidade de trabalho em grupo. A capacidade de trabalho em grupo, ela é uma das coisas mais difíceis e que mais agoniam o acadêmico de direito, o bacharel de direito já formado, porque de repente ele vai se ver aí num escritório, a depender do tamanho do escritório, com 10, 20, 30 pessoas, e sendo que o que ele fazia, se ele não fizer nada na faculdade, além de tirar notas boas, ele nunca vai ter tido esse contato com essa troca de informações de pessoas diferentes, de lugares diferentes. Esse é um outro detalhe que eu também julgo importante e que também vejo que as ligas acadêmicas vieram para contribuir. Eu gosto de falar, Lucas, que uma das coisas mais revolucionárias que as ligas acadêmicas fizeram foi colocar numa mesma sala pessoas de vários semestres diferentes, de várias instituições diferentes. Isso daí demorou, eu não vou dizer aqui que nunca aconteceu, pode ser que tenha acontecido, mas com a intensidade que aconteceu, com a continuidade que aconteceu e com os resultados que demonstraram, e veja bem, eu não estou falando da Lajupa, eu estou falando do projeto Liga Acadêmica, e isso foi revolucionário. Hoje, um acadêmico que fez parte desse tipo de projeto, ele já entra num escritório, numa organização, mesmo num órgão público, com menos medo, entre aspas, de tratar com pessoas, de conversar, de perguntar, de fazer diligências. E essa é uma competência que ela não foi ensinada. A gente não fez um curso disso daí. Mas o cara já está ali há 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do tempo que ele tenha passado nessa organização acadêmica, fazendo isso ele nem se deu conta do quanto que ele evoluiu, né? Então, isso daí, essas soft skills que a gente costuma chamar, elas são extremamente necessárias, não só para quem faz direito, para os outros cursos, aqui a gente está falando de graduandos de direito, mas também para o advogado, já que a gente está falando aqui das perspectivas da jovem advocacia, porque tu sabes muito bem que o advogado é uma profissão que ele vai ter que estar o tempo todo em contato com pessoas de diversos lugares, de diversas idades, de diversas áreas e de diversos órgãos que pensam diferente, que agem diferente, que conversam diferente. Então, essa pluralidade de entender como pensa cada uma dessas pessoas, cada um desses órgãos, faz parte também desse processo. Muito, muito legal, Vitor. Muito bacana. Eu acho que é muito rica a tua fala e muito própria mesmo. A gente vem vendo também, eu posso dizer lá,
como advogado, pela Mendes Advocacia, conversando com outros escritórios, de fato, o quanto que essas soft skills, como chamaste, ou seja, essas outras habilidades, vêm se mostrando cada vez mais importantes e como um diferencial importante na prestação do serviço. A gente aqui não está desmerecendo, ao contrário, o conhecimento técnico, que é muito importante, mas começo a ver como se ele fosse cada vez mais como se fosse um pré-requisito. E a gente precisa dessas outras competências para poder exercitar a nossa profissão da melhor forma. Vitor, consegue me ouvir? Que para mim apareceu aqui você travando. Agora foi, agora foi. Falhou, agora foi, Não, agora agora foi. certinho. Então essas habilidades, essas competências de fato são muito importantes para o exercício da nossa profissão. As ligas acadêmicas contribuem muito para isso. E acredito que também, aí eu queria te ouvir, os próprios escritórios de advocacia, como você colocou de um tempo recente para cá, eu acho que vem adotando uma postura cada vez mais ativa nessa direção e que eu julgo ser muito importante, essa cultura também dos escritórios de advocacia enquanto formadores de advogados ou contribuindo na formação de advogados. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Qual que é a tua visão do papel dos escritórios na formação desses advogados? Perfeito, Luca. Pergunta excelente no sentido de que, como eu comentava aqui, hoje a gente vê um movimento dos escritórios de advocacia procurando participar mais desse processo ensino-aprendizagem dentro da faculdade, e eu acho de extrema importância para o acadêmico de direito que já tem certeza que quer advogar, ou para aquele que tem interesse, não sabe ainda, não sei se eu quero advogar, tenho dúvida, pô, meu pai quer que eu faça concurso, eu sempre sonhei em ser juiz, mas se nada der certo, eu quero advogar. Então, meu amigo, se você puder estagiar no escritório de advocacia, ou se não estagiar no escritório de advocacia, poder participar de hoje, como os escritórios de advocacia oferecem vários programas, várias disputas, vários desafios, com premiação, com reunião. A Mendes Advocacia faz muito isso. Tem outros escritórios de advocacia em Belém também que fazem isso com muito êxito. E acadêmicos que talvez nunca pensaram que fossem conhecer esses escritórios no segundo semestre, no terceiro semestre, têm a oportunidade de entrar neles, de conversar com o sócio do escritório. Eu vejo isso, Luca, como uma questão primordial, pelo seguinte sentido. O nosso curso ele tem uma peculiaridade muito grande. Ele tem uma peculiaridade de que o curso de Direito ele não é que nem um curso de Medicina, que em que pese antigamente se formava o bacharel em Medicina, hoje já até mudou. Hoje você se forma médico. Né? O nosso curso ele não forma advogado, ele não forma promotor, ele não forma juiz, ele não forma delegado. O nosso curso forma um bacharel em Direito. Em tese, é alguém que domina todas as leis, ou quase todas, e está apto para trabalhar, seja no serviço público, seja na advocacia, na esfera privada ou em jurídicos de empresa, com o domínio dessas leis. Mas isso é a teoria. Na prática, a gente não sai preparado nem para um e nem para outro. Né? A legislação brasileira é muito grande e as competências que exigem-se num escritório de advocacia ou em qualquer que seja o órgão público, elas são muito únicas. Porque quando a gente fala serviço público, a gente vai falar de vários órgãos públicos. Então a maneira que a Polícia Civil trabalha é muito diferente da maneira que o MP Pará trabalha, que é muito diferente da maneira que o MPF trabalha, que é completamente diferente da maneira que os escritórios de advocacia trabalham. E que cada um também tem a sua peculiaridade. Né? Então, os escritórios de advocacia fazerem esse convite para os acadêmicos conhecerem, participarem, proporem, eu vejo como fundamental. Eu te confesso que eu não sei muito bem como está esse movimento dos escritórios nos outros estados aqui da região norte. O que eu sei é que em São Paulo isso já é uma coisa antiga. Esse contato dos escritórios com os acadêmicos em São Paulo já é uma coisa antiga. Vários programas de trainee, vários programas de prêmios, de desafios, de estágio. Isso já acontece há muito tempo. E quando, às vezes, o acadêmico de direito daqui saía, ia para lá, conversava com alguém que estava na graduação, ele falava, pô, não, porque aqui os escritórios fazem isso, aqui os escritórios fazem aquilo. Pô, lá em Belém não fazem. Hoje, só vai falar isso quem está mal informado. A gente já vê diversos escritórios fazendo, e acho que é fundamental esse trabalho que os escritórios de advocacia vêm fazendo de aproximação das ligas e dos acadêmicos de maneira individual. Legal, legal, Vitor. É uma coisa que eu acho que para todo mundo é boa, né? Eu acho que é para desenvolver mesmo esse ecossistema. É um trabalho aí de vários stakeholders, várias pessoas interessadas no objetivo comum que é a especialização, o desenvolvimento desse nosso mercado.
Tem muita gente legal nos acompanhando, a gente agradece aqui a todo mundo que está participando, os comentários, o amigo Cleberson, que também é presidente da LADIT, Liga Acadêmica Direito do Trabalho Grande Previdenciário da Kleber. região. Um abraço para ele, que também vem desenvolvendo, como a LAJUPA e outras ligas, um trabalho muito interessante aqui no nosso estado. Acho que o Vitor caiu. Já acho que ele vai voltar. Só um segundo, amigos. Vitor deve estar voltando e a gente já continua. Pronto. Já pediu aqui. Estou me conectando ao Vitor novamente. Foi? Deu uma travadinha. Foi. Agora foi. Então, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Amiga, é muito legal essa tua fala. É uma coisa que a gente vem discutindo bastante. A gente faz isso também muito lá na esfera dentro da OAB, em outros movimentos, nesses cafezinhos tão importantes na nossa profissão, que é discutir essas competências como complementares e muito importantes para o advogado. Por exemplo, o jovem advogado, acho que foi o Gabriel aqui mais em cima, falou de precificação, outro tema que não é discutido nos cursos de direito, e outros vários, como finanças para os advogados, ou fluxos de trabalho, competências relacionadas a mercado e cliente, prospecção, trabalhar em equipe, gerenciar equipes, habilidades em liderança, outras várias competências que a gente não discute nos nossos cursos de direito, e que quando a gente vai ali dentro do escritório, trabalhando, desenvolvendo, a gente vê que são fundamentais, de suma importância. Por isso também, a razão de ser desse encontro contigo hoje, que é para a gente também levantar do quanto que é importante o debate desses temas para todo mundo que quer se inserir nesse mercado. A gente está até com um projeto novo, a gente deve lançar, amigo, comentando contigo, compartilhando contigo nas próximas semanas. A gente está chamando de Papo de Escritório, que é um podcast no Spotify, justamente para discutir esses temas relacionados à gestão em escritório de advocacia. Então vão ser sessões aí semanais, de no máximo 10 minutos cada uma, 12 minutos, tratando de imagem para o advogado, prospecção, precificação, assuntos bem práticos, objetivos, que a gente acha que podem inquietar ou serem dores, para estar comunicando, conversando e tentando construir junto conhecimento relevante e contribuir no desenvolvimento desse mercado. Eu acho que casa muito com o que a gente está conversando. E dentre essas pautas, eu queria te ouvir em relação a uma delas que eu acabei de citar, que é justamente a imagem do advogado. E aqui fazendo o recorte desse início de carreira ou desde o final da graduação, a gente sempre conversa que a pessoa ali na graduação, ela já está construindo uma imagem, uma reputação, aquilo ali já passa a ser o início de uma vida profissional. E eu queria te ouvir sobre isso. Como tu enxergas a importância da imagem para o advogado, principalmente no início da carreira? Luca, primeiro que eu quero aqui mandar um abraço para o Vitor Dantas, amigo lá da Bahia, acompanhando a gente. Um abraço ao Vitor. Fundador da Liga da Bahia, Liga fazendo o maior sucesso lá. Um abraço, meu amigo, prazer te ver aqui. Luca, eu acho isso daí foi um ponto que sempre permeou a minha vida de graduação. Meus amigos sempre me encarnaram, né? Já falavam, tu começou o curso, só anda de terno, tá sempre de terno, tá sempre arrumado, tá sempre isso. Assim, é evidente que talvez em alguns momentos a gente veja alguns excessos, o termômetro é individual, mas sem dúvida alguma é necessário que o acadêmico se preocupe com a imagem dele, mesmo que ele não saiba ainda, novamente, qual de fato vai ser a profissão dentro do direito que ele vai seguir, qual a carreira que ele vai seguir. Mas não tem como, e isso que tu falaste é perfeito, eu concordo plenamente, não tem como a gente pensar que de repente a gente vai conseguir mudar toda uma imagem que já foi construída ao longo de 5 anos na graduação e também antes. É evidente que as pessoas mudam, é evidente que você vai adquirindo competências novas, habilidades novas, aprendizados novos, mas a sua imagem não pode ser menosprezada ao longo da graduação. Existe um fator no direito que é muito importante também, que ele trava, inclusive, na hora do debate com muita gente, é que o nosso curso ele tem uma especificidade também que é grande. E aí, tratando do direito um pouco menos com viés prático e mais com viés teórico, que são as questões ideológicas. Então, é complicado, às vezes, você exigir certas posturas de imagem de certas pessoas que entraram no curso com outras ambições. E aí é preciso respeitar. É preciso que se respeite, que se cobre de quem quer ser advogado, de quem quer advogar para a empresa.
quem quer advogar para o trabalhador, quem quer advogar no criminal, quem quer advogar no tributário, você consegue perceber a diferença da postura, você consegue perceber a diferença nas habilidades que se vão atrás. Por quê? Tudo isso, mesmo dentro da advocacia, é completamente diferente. E tu sabes disso tão bem ou melhor do que eu. Um advogado que gosta muito de direito do trabalho na faculdade, mas ele pensa em advogar apenas para o empregado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a imagem dele precisa ser construída de uma maneira completamente diferente daquele advogado que quer advogar para empresas. O criminal talvez seja uma das áreas mais específicas. Você acenar para o público do criminal, que é um público bem diferente do que normalmente as pessoas estão acostumadas a vender o seu produto, a vender a sua imagem, também vai exigir uma capacidade completamente diferente de passar essa imagem para esse público. Então, eu concordo plenamente contigo quando tu falas da necessidade da imagem ao longo da graduação, fazendo essas ressalvas. Do termômetro é necessário, é preciso você respeitar o seu tempo de graduação, é um tempo também que se tem para brincar, é um tempo que se tem para errar, é um tempo grande que se tem para perguntar sem ser julgado, é um tempo onde a cobrança é extremamente menor. E é importante essa segunda ressalva, que para mim é uma das mais importantes, seja para quem está dentro do nosso curso, seja para quem está fora. É entender para quem aquele acadêmico de direito, ou para quem aquele advogado está acenando. Ele pode estar fazendo uma coisa que você não entende. Pô, como é que esse cara faz isso? Esse cara está querendo mostrar isso para quem? Se ele está fazendo isso de maneira estruturada, com absoluta certeza existe um público, com absoluta certeza existem seguidores que compram essa imagem, que compram esse perfil e que se traduz em resultados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito legal, muito bacana, Vitor. Achei muito bacana isso que coloca justamente de que você precisa construir uma imagem atrelada a um objetivo de carreira. Então, obviamente que essas coisas elas vão mudando, a gente vai mudando aqui, pode querer mudar um caminho em determinado momento da nossa carreira, mas precisa estar muito claro qual que é o objetivo e as imagens, a segmentação vai ser feita de uma maneira diferente. Muito legal a tua fala, muito rica. E queria te ouvir, atrelado a esse tema da imagem, outra questão que a gente acha, que a gente também costuma conversar bastante, que é no que diz respeito ao relacionamento. Então, falaste há pouco também do quanto que é importante que nós, enquanto advogados, vamos precisar lidar com pessoas, nós vamos precisar nos relacionar nas mais variadas frentes, seja no relacionamento com o poder público, seja no relacionamento com os nossos clientes, seja no relacionamento dentro dos nossos escritórios, seja no relacionamento com parceiros, com outros escritórios, com a classe. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e aqui tentando fazer o recorte para o início de carreira. Eu sei que com muita humildade estás colocando mais dores do que conselhos, mas eu quero ouvir os teus conselhos, que eu sei que vão ser próprios para todo mundo que está nos ouvindo. O que tu achas? Quais os ensaios que podes fazer a nível de conselhos para os advogados em início de carreira no que diz respeito ao desenvolvimento desse relacionamento, que eu, e sei, acho que nisso concordas comigo, a gente sabe o quanto que é importante dentro da nossa profissão, dentro dos prestadores de serviço. Pô, eu estou conversando aqui com o mestre dos relacionamentos, né? Não mestre só no certificado, que eu sei que és, mas de fato, porque te conheço já de longa data e sei da facilidade que tu tem de estabelecer comunicação com diversos públicos e diversos segmentos. E isso é fundamental para quem quer se propor advogar. Sabes que eu sou neto de criminalista, sobrinho de criminalista, e no escritório a gente tem uma carteira grande de criminal, que tinha um grande criminalista brasileiro, Evandro Lizin Silva, foi um dos maiores advogados desse país, inclusive empresta o seu nome ao Tribunal do Júri do Estado de São Paulo. Ele falava que o advogado ele tem que saber de tudo um pouco, quando der tempo do direito. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Se sobrar um tempinho, ele lê alguma coisa de direito. Então, essa fala ela é engraçada, mas é impressionante como ela tem um valor gigantesco para quem quer atuar na nossa área. Porque a advocacia ela é um conceito extremamente abstrato. O que é advogar? Né? A gente vai ver em diversos livros, se a gente for puxar para a literatura, o cara fala, comecei a advogar quando eu era criança, que eu queria um brinquedo, meu pai não dava, eu reclamei. É verdade, você está advogando em prol do brinquedo. É verdade, você está advogando contra ali a proibição do seu pai.
E só se faz isso com relacionamento. Só se faz isso com conversa, só se faz isso estando presente, só se faz isso ouvindo as dores, só se faz isso estando nos lugares. Então, isso daí é uma coisa que às vezes parece óbvia, mas o óbvio parece ser dito. E também é preciso respeitar aí as individualidades de cada um, né? Não é todo mundo que gosta muito de falar, enfim, de estar em várias rodas, às vezes fica com receio de ser mal interpretado. Mas assim, eu acho que se você não tiver dentro do seu escritório alguém que faça esse papel, caso você não tenha, talvez você vai sentir alguma falta. Talvez vai fazer falta sem dúvida alguma. Porque é necessário, sempre foi, ainda é de uma maneira diferente e sempre vai ser necessário alguém dentro do escritório ou você, enquanto advogado, estabelecer relações de preferência sólidas, né? E de preferência também com muita ética e com muita seriedade. Mas o relacionamento, ele não precisa ser construído somente depois que você se forma. O relacionamento é construído novamente dentro da graduação, dentro das ligas acadêmicas, dentro dos centros acadêmicos, dentro dos grupos de pesquisa, dentro dos jantares do final de semana. Às vezes você está ali, não está em grupo, não está em liga, não está em nada. Hoje se começa aí, hoje todo mundo é um pouquinho político, né? Hoje todo mundo é um pouquinho comentarista político. Hoje todo mundo é um pouquinho advogado. Eu brinco com meus amigos. Antigamente era mais fácil advogar. Não só pela quantidade menor que tinha, mas porque as pessoas se arriscavam menos no debate, né? Hoje, às vezes, a gente fica numa situação chata, né? E às vezes tu vê por um amigo teu, um conhecido, um cara que é, de repente, um relacionamento importante para o escritório, ele tá falando ali um negócio que tu não concorda com nada. Mas tu não vai ser indelicado com ele. O advogado não pode fazer isso, né? É extremamente delicado. Hoje as pessoas se arriscam mais, mas como eu te falei, a advocacia é um conceito extremamente abstrato. Advogar é abstrato, não é tão simples. E, sem dúvida alguma, a principal característica que um advogado precisa ter é a capacidade de relacionamento. Qual vai ser esse relacionamento? Por que serão? Aí é a estratégia um pouquinho individual de cada um, mas não tem como abrir mão disso. Quem abrir mão disso, como eu falei, precisa ter um sócio, um amigo, alguém dentro do escritório que possa exercer esse papel. Esse papel não vai ser substituído pelos robôs. Eu sei que eu não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso, por esse tema, mas é um tema que é recorrentemente tratado. Vamos substituir o advogado pela máquina. Esse não. Esse advogado do relacionamento, do contato, de ouvir, de apertar a mão, não vai. E é isso que a gente tem sentido falta, tenho certeza que tu está sentindo muita falta nessa quarentena. É de poder receber o teu cliente no escritório, tomar um cafezinho com ele, ir lá na empresa dele, poder passear, estar numa roda de amigos aqui, ter um insight aqui, ter uma conexão ali. E isso daí, só um relacionamento vai te permitir. Só fala bem, só escreve bem quem se relaciona bem. Não tenha dúvida nenhuma disso. Se não, pode até escrever bem aquilo que leu no livro e nunca viu na vida real. Muito legal, Vitor. Excelentes as tuas contribuições. E é bacana da gente pensar no relacionamento, como bem colocaste, sob diferentes prismas. As pessoas, às vezes, obviamente, as pessoas normalmente atrelam relacionamento à prospecção. Sim, relacionamento é muito importante para a prospecção, mas é muito importante também para outra série de coisas. Relacionamento para se trabalhar em equipe, o relacionamento para se tratar com um cliente já ativo do escritório ou ativo de um advogado autônomo. Então, mesmo aqueles que tenham, ou que não sejam, vamos dizer assim, que não tenham esse interesse todo de investir em competências relacionadas à comunicação, ou que não tenham esse apreço, ou não gostem muito dessa coisa do relacionamento em si, em alguma intensidade, mesmo que menor, vão precisar se relacionar. E aí chega de novo naquelas competências que a gente conversou. Por exemplo, o quanto que será que a gente discute com a profundidade ou com a intensidade necessária como passar segurança para um cliente? Então, assim, a gente às vezes fala, tudo bem, eu tenho ali um domínio técnico na seara trabalhista, por exemplo. Mas como é que eu vou passar segurança para aquele cliente em relação àquele domínio técnico? Provavelmente também vai ser habilidades relacionadas à comunicação, a esse relacionamento em si. Então, acho que a gente precisa aprofundar um pouco as discussões, seja
através das ligas, nos cursos de direito, nos escritórios de advocacia, sobre essa experiência do cliente, desde antes de ser cliente do escritório, passando pela sua experiência enquanto cliente do escritório, no que diz respeito ao nosso relacionamento com ele. Me parece que vai ser um diferencial cada vez mais importante essa preocupação com a experiência do cliente no escritório, que obviamente vai mudar, a depender do posicionamento do escritório, do público e afins. Pegando esse gancho com que tu colocastes, amigo, falastes, podem substituir tudo, mas o relacionamento os robôs não vão substituir. Eu quero agora contigo, já começando a chegar aqui do final da nossa live, eu quero falar um pouquinho mais das perspectivas. A gente falou muito dos desafios relacionados às competências, ao início de carreira, alguns ensaios a gente tentou construir aqui. Olhando um pouco para frente, as perspectivas que vês, já citastes essa da discussão em torno da robotização, da tecnologia chegando. O que está mudando? O que vai mudar na advocacia, a teu ver? Esse olhar dessa nova geração, que é a tua, que eu me incluo, me coloco aqui também como um jovem advogado. Eu queria te ouvir. Quais as tuas impressões sobre isso? Luca, eu acho que a primeira coisa que mudou, e eu não vou falar de tecnologia, porque eu acho que já tem muita gente falando sobre isso, a gente todo dia abre o Instagram aí, e esse é um assunto que se toca, não só no direito, mas em todas as artes. Falando do direito da advocacia, a principal coisa que mudou, primeiro, foi a grande quantidade de profissionais que entraram na nossa área. Isso daí tem sido, e vai ser ainda, tema de muitas conversas, de muitos debates, de muitas preocupações, inquietações, seja dos advogados de início de carreira, seja dos graduandos e recém-formados. Puxando isso, aí a gente vai puxar para os outros, que tendo mais gente no mercado, o mercado fica mais competitivo. O mercado sendo mais competitivo, você precisa se diferenciar. E aí você vai tentar se diferenciar de diversas maneiras possíveis, a tecnologia é uma delas. Agora, tudo volta para o que a gente estava conversando aqui, no sentido de você desenvolver as suas habilidades, os seus soft skills, os seus relacionamentos, você conseguir acenar para o seu público, você entender. Isso daqui eu acho muito importante. Às vezes você pergunta para um advogado recém-formado, para um acadêmico de direito do meio do curso ou do final do curso, ele ainda não sabe muito qual é a posição dele no tabuleiro. Pode até ser que aquela posição dele no tabuleiro ainda não seja a posição que ele quer. Mas é preciso que ele entenda qual é a posição dele no tabuleiro e qual é a posição que ele quer chegar no tabuleiro. E veja bem, eu estou falando aqui, e também tem a ver com o tema do relacionamento, coisas que antigamente eram tabu de serem conversadas, que é o advogado ele é muito mal visto, às vezes, por essa questão do relacionamento. O advogado é o cara bom de papo, o advogado é o cara que está te enrolando, o advogado... É verdade no sentido de que tem muita gente, como em todas as classes tem, que passam por isso. No nosso caso, a gente acaba sendo taxado de maneira maior, porque é inerente ao exercício da profissão esse contato. É inerente ao exercício da profissão ter que fazer esse relacionamento. Mas ele é cada vez mais necessário. Porque se a gente concorda que os robôs não vão substituir os advogados, a capacidade de relacionamento ela precisa ser ainda melhor. Ela precisa ser ainda mais séria. Ela precisa ser ainda mais sólida. Ela precisa não deixar margem de dúvidas para o cliente ou para o público em geral, para os acadêmicos, qual é a intenção dela ali. A gente via, ainda vê, mas a gente via antigamente, com mais frequência, advogados mudando de lado. Quem advogava para uma parte, depois advogava para outra, quem estava aqui. Isso vai continuar existindo? Também vai. Mas isso foi uma das coisas que contribuiu também para essa questão dos advogados serem mais mal vistos, como eu te falava. Então, eu ainda acredito que a grande capacidade de relacionamento e a capacidade de demonstrar para o seu público, de acenar para o seu público, como os maiores desafios de quem está se formando e da nossa carreira, atrelado, óbvio, às tecnologias. Quando eu falei que as tecnologias eu não ia entrar aqui, porque é um tema recorrentemente debatido, eu acho que eu não tenho tanto a contribuir com as tecnologias. Mas essa capacidade de relacionamento e de entender o seu papel dentro do jogo, ela é fundamental. E quando eu falo entender o seu papel dentro do jogo, eu falo o seguinte, a gente passou por isso agora nessa mudança de tecnologia. Você tinha, às vezes, um advogado, uma advogada que trabalhava no escritório de empresas, que tinha uma cartela de empresas grande. Às vezes esse advogado nem sabia quais eram as empresas que esse escritório sabia, e você via essa mesma pessoa falando mal dessa empresa numa rede social. Isso é impensável.
Isso é impensável hoje, nos tempos de hoje, de rede social, um advogado, uma advogada que trabalha no escritório fazer isso. Assim como também é impensável um advogado, uma advogada que trabalha como defensor de sindicatos, como defensor de trabalhadores, partir no Facebook, no Instagram, no Twitter, em outra rede social, começar a taxar, a ter falas, a escrever contra os trabalhadores que eventualmente o escritório defende. Então, isso que eu falo de entender o seu papel no jogo. Você entender qual é a instituição que você está, quais são os valores que você defende, quais são as éticas que você defende. O mundo é plural, Luca, e cada vez mais tem sido mais plural. Engatando o que eu estou te falando aqui de relacionamento, de entender o seu lugar no jogo, é preciso mais do que nunca entender que hoje, nesse mundo polarizado que a gente vive, e no direito isso vai ser muito forte, cada vez mais, não tem jeito. Não tem jeito. É preciso mais do que nunca você saber o seu papel no jogo, você saber o seu papel dentro do seu núcleo de amigos e como as pessoas lhe veem fora do núcleo também. Quando eu falo de amigos, eu falo amigos, advogados, advogadas, dentro do seu núcleo, a gente está falando aqui do nosso núcleo profissional, certo? Então, essa capacidade de olhar para esse mundo plural que a gente vive e tentar manter relacionamentos dentro de uma ética com o seu cliente e com os possíveis clientes, com os seus parceiros e possíveis parceiros, esse, para mim, é o grande desafio do advogado início de carreira, do recém-formado em direito. Sempre, porque agora que esse é o grande desafio, não. A verdade é que sempre foi. Só que hoje ele é mais necessário, pela quantidade de pessoas que a gente tem dentro da profissão. Ele é mais necessário, pela grande visibilidade que as redes sociais nos deram. Ele é mais necessário pela grande quantidade de julgamentos que a gente sofre com uma fala errada, com uma vírgula errada, mal escrita, com uma palavra mal escrita, com um posicionamento errado na rede social. Então, isso que eu estou te falando não é uma coisa tão simples. Eu tenho alguns amigos, seja dentro da advocacia, seja fora, que às vezes a gente conversa sobre isso, eles falam, porra, imagino para vocês, televisão todo dia dando aí notícia disso, daquilo, imagina a lei muda, uma hora o juiz entende de um jeito, outra hora entende de outro, aí um juiz de um estado decide de uma maneira, do outro estado decide de outra, aí vem um ministro decide de outra, a cabeça de vocês deve ficar doida. É verdade. A cabeça do acadêmico de direito, principalmente, ela vai e volta milhares de vezes durante a graduação. Se a do advogado vai e volta, imagina a do acadêmico de direito. Agora, é preciso que a gente se prepare tecnicamente, racionalmente, para entender isso. E entender o nosso papel dentro disso. Volto a te falar, isso sempre foi necessário. Eu estou tratando como mais necessário diante do contexto que a gente vive hoje. De inchaço na profissão, de polarização política e de redes sociais infladas como a gente vê hoje. Excelente, meu amigo. Excelente, Vitor. Muito legal tuas contribuições. Pude fazer várias conexões aqui, ter vários insights. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também. Muito legal, muito rica tuas contribuições mesmo. E aqui, amigo, tentando aproximar já que o nosso tempo está esgotando do final da nossa live, eu queria abrir o espaço para colocares uma mensagem final para todo mundo que está nos acompanhando. Eu quero te agradecer muito, te dizer que eu já tinha grandes expectativas, porque é sempre muito legal quando a gente está junto, mas essas expectativas elas ainda foram superadas. Eu aprendi muito aqui contigo hoje, tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou também, que a gente possa fazer isso mais vezes, continuar próximos, se conectando, que a gente tem aí um objetivo comum também no nosso DNA, eu acho que é tentar levar coisa relevante para as pessoas, trocar ideia, compartilhar ideia, tentar construir, às vezes sentar mesmo sem pauta, para conversar, para trocar ideia, para tentar pensar em alguma coisa nova, para contribuir mesmo com esse ecossistema em que a gente está inserido. Então, que a gente possa continuar fazendo isso. E te agradeço muito, amigo, por ter aceitado o convite da Mendes Advocacia. Foi uma edição do Conectando Ideias muito especial, que a gente vai guardar com muito carinho aqui e abrir o espaço para poderes fazer tuas considerações finais, uma mensagem que queiras deixar nesse momento tão desafiador, seja da pauta, seja uma mensagem individual, alguma coisa para os jovens advogados, o que tu quiseres, o espaço é teu e obrigado, meu amigo. Luca, eu que tenho que te agradecer, eu te falei, o convite de vocês, teu, do Felipe, do pessoal todo do escritório aí, para mim é uma ordem, é um grande prazer, sempre que posso, faço questão de estar com vocês, questão de estar perto, são profissionais que eu admiro, é uma família que eu admiro, falava no início da live
que sou de família jurídica, mas também sou de uma família de professores. Meu avô tinha uma admiração enorme pelo teu avô, reitor, fundador do CESUPA, e sei que é onde essa família colocou a mão, frutos foram gerados. A minha admiração, primeiro eu queria te dizer aqui da minha admiração por ti, pelo escritório e pela família, são gigantes. Queria te dizer também que é uma honra enorme poder debater contigo, aprendo muito contigo, tu és, sem dúvida alguma, um dos interlocutores que eu mais tenho prazer de conversar nessa geração, porque tu sempre pensaste o direito fora da sala de aula. E mais do que isso, tu tens uma pegada muito grande aí, uma leitura muito grande de mercado, de organizações, estudas isso, és mestre nisso, mestre agora ao pé da letra, vejo, na questão acadêmica, dominas isso como ninguém, e eu tenho certeza que não só eu, como várias pessoas têm um prazer enorme de te ouvir e aprendem muito contigo. Saindo um pouco da nossa rasgação de seda aqui, o recado que eu tenho para dar, na verdade é o que eu sempre costumo falar quando me procuram para trocar uma ideia, seja na liga, seja na faculdade, seja no escritório, que de fato, eu falei que eu vim aqui para compartilhar dores, muito mais para compartilhar dores do que para propor ideias. Acho que deu para propor algumas, poucas Sem dúvida, ideias, várias. mas mais no sentido, não da ideia concreta, porque eu acredito muito que não existe realmente um remédio, não existe receita de bolo, mas mais no sentido da inspiração, mais no sentido da curiosidade, porque eu acho que mais do que nunca a gente precisa ser curioso. A gente precisa querer aprender, querer testar, querer conhecer. Eu te falei, eu tive uma graduação anárquica, eu participei de 3 faculdades e viajei para mais outras 5 em congressos que participei, sem contar todo o contato que a gente tem fora do direito. Então, o recado que eu tenho para passar, em especial para o acadêmico, porque eu acho que talvez teriam pessoas dentro da advocacia início de carreira melhor para falar do que eu, é isso, sejam curiosos, usem o tempo da graduação para conhecer diversas áreas, para conhecer diversos ambientes. A faculdade de Direito, ela é um momento em que você começa a formar a sua posição política e ela tem um cunho político muito grande, mas além disso, ela também é um momento que você está se formando um profissional, que por mais que você não saiba ainda exatamente qual é a carreira que você vai seguir, você precisa ali sugar o máximo de elementos que ela pode lhe dar. E os que ela não pode lhe dar, que você busque fora delas. Não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir, trocando dores, trocando algumas derrotas e comemorando algumas vitórias com os amigos, aos poucos as coisas vão acontecendo. Meu amigo, muito obrigado. Valeu demais. Bora fazer isso mais vezes. Um abraço para ti, para toda a tua família e estamos aqui, sempre à disposição e juntos. Com certeza, Luca. Eu que te agradeço. Obrigadão, amigo. Muito Um obrigado. abraço, obrigado também a todo mundo que nos acompanhou. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.